pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo, porque finalmente a data FIFA terminou e neste sábado teremos o Arsenal em campo visitando o Southampton pelas quartas de final da FA Cup, mais um título que o Arsenal disputa, mais uma luta por título na temporada. Já estávamos com saudade do Arsenal, saudades de passar raiva com o nosso Arsenal e finalmente a espera acabou, senhoras e senhores, porque neste sábado às 16 horas o Arsenal entra em campo para enfrentar o Southampton. A gente vai falar um pouquinho desse jogo, obviamente, mas antes de mais nada, pedindo para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas possível. Desde já agradecendo demais a galera que está chegando aqui no canal. Somos 262 inscritos aqui no canal, rumo à meta de 300. Bora lá, porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores do Arsenal, no dia a dia do Arsenal, trazendo para vocês aí sempre a prévia do jogo, pós-jogo e também algumas informações extras aí. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Arsenal teve aí essa pausa da data FIFA, uma multidão de lesões, né, que foram aí pipocando, né, entre a apresentação dos jogadores para a seleção, como aconteceu com o Gabriel Magalhães e com o William Saliba, outros jogadores que até chegaram a estar junto com a seleção, mas que depois foram dispensados, eram 2 jogos nessa data FIFA, alguns deles até atuaram em um dos jogos, outros já foram dispensados também, como é o caso do Bukayo Saka, do Declan Rice, entre outros. Bom, também tivemos um saldo negativo, que foi a lesão do Noni Madueke e do Pierre Hincapié. Esses dois aí, inclusive, preocupam um pouquinho mais, o Noni Madueke menos, ele que se envolveu num lance, inclusive, com o Piquerez, né? Piquerez que vai precisar passar por cirurgia, foi algo um pouco mais grave, inclusive acho que deve perder a Copa do Mundo aí, o lateral esquerdo uruguaio, que atua pelo Palmeiras aqui no Brasil. Mas diante de todas essas questões aí das lesões, eu acho que houve aí um certo cuidado, né, para poupar os jogadores, para não forçar demais, até porque agora a gente tem uma situação muito delicada, vamos dizer assim, né? As equipes que cedem os seus jogadores para seleções estão chegando aí numa reta decisiva da temporada e as próprias seleções também não podem se dar ao luxo de perder jogadores que devem estar com suas seleções na Copa do Mundo. Então, como a gente viu acontecendo com o Rafinha, que acabou deixando a seleção brasileira, o acampamento, né, como eles falam, da seleção brasileira por conta de lesão, e vai ser um grande desfalque para o Barcelona. Ainda bem, pelo menos o que parece, isso não aconteceu com os jogadores do Arsenal, com exceção, como eu disse, do Madueke e do Hincapié. Dito isto, o Arsenal deve ir para o jogo de amanhã com força máxima, né, para encarar a equipe do Southampton, mas o Arteta provavelmente deve ali dar uma mesclada no time que vai a campo nos 11 iniciais. Para a gente falar um pouquinho, né, do adversário, Southampton, que vem aí numa boa fase, né? São 14 jogos aí de invencibilidade entre todas as competições. Ele é o 7º colocado, brigando ali por uma vaga para os playoffs da Championship, né? Em busca aí de subir, de voltar para a primeira divisão do campeonato inglês. E pela FA Cup, a equipe do Saints derrotaram ninguém mais, ninguém menos do que o Fulham, né? Na fase anterior, nas oitavas de final, com uma vitória no Craven Cottage. Então é um adversário que, guardadas aí as devidas proporções, pode oferecer um pouco mais de resistência diante daquilo que o Arsenal vem enfrentando ao longo da competição. Enfim, equipes de menor expressão, né? Então o Arsenal deve ter um confronto um pouco mais duro, um pouco mais físico com a equipe do Southampton, mas eu tô confiante na vitória dos Gunners, eu tô confiante de que a equipe vai voltar com vontade depois da derrota para o City, principalmente. E voltando para a realidade, né? O Arsenal agora, essa é a realidade dos jogadores, né? É o seu clube, né? É as disputas dos campeonatos que o seu clube participa, mas obviamente que alguns aí com a cabeça também na possibilidade de disputar uma Copa do Mundo. Bom,
eu fiz aqui uma prévia da escalação daquilo que eu levaria a campo, né? Afinal de contas, o Arteta sempre faz um mistério nas entrevistas coletivas, isso é de praxe. Ele nunca revela mais ou menos o time que vai a campo. É sempre uma grande novela também com os jogadores que vão estar disponíveis ou não. Mas, diante do que a gente vem lendo, diante daquilo que a gente tem de notícia, né, de acesso na imprensa, o Arsenal deve ter à disposição aí praticamente o time inteiro, com exceção, obviamente, do Hincapié, do Madueke, do Merino, né, que está se recuperando de lesão e deve voltar só no finalzinho da temporada, e do Eberitiese, que também tinha se lesionado com problema na panturrilha, deve ficar de fora e deve intensificar também aí o tratamento para que esteja à disposição para o grande jogo da temporada, que é contra o Manchester City, né, lá no Etihad. Bom, mas eu levaria a campo Kepa no gol, apesar dos pesares, apesar da falha, né, apesar da péssima atuação do Kepa contra o Manchester City na final da Carabao. Ben White na lateral direita, embora nós tenhamos aí o Timber à disposição, e acho interessante que o Timber tenha minutos aí para ganhar ritmo, até porque o próximo desafio do Arsenal, o próximo jogo do Arsenal é pela Champions League contra o Sporting fora de casa, então é importante que o Timber entre em campo, que tenha minutos para ser uma opção como titular em Portugal, lá no Avalade, mas eu começaria o jogo com o Ben White dando minutos para o Timber no decorrer da partida. Na dupla de zaga eu levaria o Marley Salmon e o Mosquera. Mosquera que teve aí a sua primeira convocação para a seleção espanhola, disputou, esteve em campo por alguns minutos. Legal demais, parabéns ao Mosquera. Meu amigo, o Arsenal mudando a vida aí dos jogadores, né? Trazendo visibilidade, inclusive, para a seleção espanhola aí, fornecendo, cedendo jogadores para a seleção espanhola, assim como o Raya também, que inclusive foi titular em um dos jogos da seleção da Espanha. Na lateral esquerda, dúvidas, né? Porque o Calafiori é uma dúvida, mas se estiver à disposição, eu iria para campo com o Calafiori. A dupla de meio campo, eu daria um descanso para o Zubimendi, ele esteve com a seleção, mas eu daria um descanso para o Zubimendi. Odegaard e Declan Rice, essa seria a minha dupla de meio de campo. E aí, o Martin Odegaard, nosso capitão, está de volta, deve ser titular inclusive, e eu colocaria ele de titular. É um caso parecido com o do Timber, mas para esse jogo aqui, e como o Odegaard está muito tempo fora, eu acho que mais do que nunca ele precisa dessa volta, ele precisa de mais minutos até para ver. Houve um cuidado, né, com o Odegaard nessa volta, porque ele sofreu demais nessa temporada com as lesões e espera-se que ele possa voltar e agora definitivamente ajudar o elenco aí nessa reta final da temporada. Então eu iria com o Odegaard de titular para começar jogando a partida já. Nas pontas, Gabriel Martinelli, que foi bem nessa data FIFA, fez um bom jogo com a seleção brasileira, tanto contra a França quanto os poucos minutos que teve também contra a Croácia, inclusive guardando um golzinho com assistência do Endrick, batendo de pé esquerdo, personalidade. Gabriel Martinelli, que vive aí essa novela, né, de renovar contrato com o Arsenal ou deixar a equipe no final da temporada. Muito se fala de que ele deve sair, assim como Gabriel Jesus, entre outros jogadores. Só um detalhe, tá? Eu iria de Odegaard, disse, voltando ali na escalação do Odegaard, eu iria de Odegaard, mas tendo o Havertz à disposição, talvez também poderia entrar com o Havertz e, assim como o Timber, colocar o Odegaard no decorrer da partida. Mas acho que por conta de todo o cuidado que foi feito aí no tratamento, na transição do Odegaard para voltar a ficar disponível para o Arteta, eu acho que ele tem condições de começar jogando. E na ponta direita, Max Daumann. Titular, gente. Titular. O menino precisa desses minutos. O Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, dispensou o Declan Rice e o nosso glorioso Bukayo Saka por conta de lesões. Lesões que precisavam ser tratadas. Então, se isso é um fato, né, então dá um descanso ali para o Saka até para poupá-lo para o jogo contra o Sporting no meio de semana.
E aí o Max Dalman, garoto, que, né, já dispensa apresentações muito por conta aí das suas últimas atuações contra o Mansfield e também contra a equipe do Everton. Max Dalman titular na ponta direita. E no comando de ataque, ele, o salvador da pátria, o homem que as ruas da Suécia jamais esquecerão, Viktor Gyökeres. Aliás, gente, eu vou procurar para colocar aqui no vídeo a foto, aquela foto icônica do Gyökeres sentado na placa de publicidade, fazendo a máscara, com toda a torcida da Suécia no fundo, também fazendo a máscara. E fez o gol da classificação no jogo contra a Polônia aos 88 minutos. Gyökeres coloca a Suécia na Copa do Mundo. Que história, hein, senhoras e senhores? E eu acho que ele vai voltar voando, tá? Com a confiança nas alturas depois de toda essa história que ele viveu nos últimos dias. Não tem como um cara chegar para um jogo contra o Southampton, com todo respeito, e não querer brocar, não querer marcar gol. Ele tá com a moral lá em cima, ele tá muito confiante. Afinal de contas, ele colocou a Suécia na Copa do Mundo. Então, né, vamos aí torcer para que o Gyökeres seja titular. Porém, todavia, entretanto, se o Arteta quiser poupá-lo, Gabriel Jesus deve ser o titular da posição. Bom, expectativa lá em cima, nas alturas, para que a gente faça um grande jogo, para que a gente avance de fase. Porém, tava dando uma olhada nos últimos 5 jogos aqui de Arsenal e de Southampton, tá? Gente, o Southampton bateu o Oxford por 2-0, o Norwich por 1-0, o Converse City, acho que é isso, tá? Bateu por 2-1 fora de casa. O West Bromwich empatou fora de casa 1-1 e bateu o Fulham no Craven Cottage por 1-0. Esse jogo também pela FA Cup, eliminando os caras da competição. Ou seja, vai ser um adversário duro, tá? A gente não deve ter vida fácil contra eles. Nas últimas 2 ocasiões em que o Arsenal enfrentou o Southampton, vencemos as 2. Porém, a gente lembra daquele jogo de 2023, aquele fatídico jogo, tomamos gol inclusive do Theo Walcott, que a gente empatou 3-3 no sufoco, toda vez o Arsenal atrás do placar, gente do céu, e aquele jogo foi determinante para que o Arsenal tropeçasse, né, vamos dizer assim, na luta pelo título daquela temporada. Resultado péssimo, esse jogo inclusive de 2023, empate por 3-3, foi no Emirates, o Arsenal empatando já nos acréscimos. Quase que virou, mas quase não é nada, já diria o filósofo. Bom, e os últimos 5 jogos do Arsenal, a derrota para o Manchester City, vitória sobre o Bayer Leverkusen na Champions, classificando a gente para as quartas de final. Vitória contra o Everton dentro de casa 2-0 com gol do Max Dalman. O empate, né, também contra o Bayer Leverkusen em 1-1 lá na Alemanha. E a vitória por 2-1 contra o Mansfield pela FA Cup também. Bom, resultados, né, jogos aí que poderiam ter sido melhores, mas eu acho que agora com essa pausa o Arteta com certeza trouxe alguns pontos aí a serem corrigidos para o elenco, para o time. Alguns jogadores conseguiram ter um bom descanso aí, aqueles que não foram convocados. Outros que foram convocados eu acredito que voltam bem também. É o caso do Mosquera, é o caso do Raya, o caso do Martinelli, que fez gol com a seleção. O Gyökeres, então, nem se fala. Então eu acho que a gente tem aí uma boa oportunidade para voltar e voltar bem. É um jogo que, como eu disse, pode ser chato, aquele jogo chato, mas é um jogo bom até para a gente se testar para o próximo jogo, que aí sim é pela Champions League, aí meu amigo, lá no Avalade, contra os caras que reverteram aquele resultado contra o Bodo. Olha, vai ser jogão, mas também é papo para o nosso próximo vídeo, ou para o nosso outro vídeo de prévia, quando a gente vai falar aí de Sporting e Arsenal. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradecendo toda a galera que está chegando aqui no canal, pedindo para você mais uma vez se inscrever, ativar as notificações, deixa aqui o teu comentário, o que você espera para esse jogo entre Southampton e Arsenal,
E também bota aí o placar, o que você acha, quanto vai ser o jogo das quartas de final. E aproveita para compartilhar também esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos e vamos lá, vamos vencer o Southampton, classificar e vamos com tudo em busca da tríplice coroa, tá bom? Forte abraço a todos, valeu e até mais.